Viva Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo da Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira. O evangelho que a igreja nos propõe é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Ou melhor, versículos de 44 a 51. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje a igreja celebra a memória de São Bartolomeu, apóstolo, também conhecido como Natanael. Aqui nesse evangelho ele recebe o nome de Natanael. É São Bartolomeu, apóstolo de Jesus. E o evangelho de hoje, São João nos narra o chamamento de Natanael. Interessante que a palavra diz que ele estava meditando debaixo da figueira. Queridos, a figueira, no mundo do evangelho, no mundo bíblico, no mundo judeu antigo, a figueira é símbolo da meditação. E o que seria essa meditação? Não confunda nada com essa meditação budista, com essa meditação transcendental, com essa meditação esotérica que de cristã não tem nada. Essa meditação esotérica não tem nada a ver com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Meditar é algo que nós sempre fizemos ao longo da história da Igreja. Meditamos os mistérios do Santo Rosário, meditamos o Santo Evangelho, meditamos a vida dos santos. O que é essa meditação? É você sentar-se e pensar naquele mistério que Jesus te propõe. Vamos meditar sobre a paixão de Jesus. Toda sexta-feira, de forma especial, é dia de meditar sobre a paixão de Jesus. Então você se senta num lugar propício à oração e pensa na paixão de Jesus e aplica aquilo na sua vida. O que a paixão de Jesus diz para a minha vida? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia em que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar. Hoje é o dia, então, de meditar sobre a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da Sagrada Eucaristia. Jesus está verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho, no cálice e na patena. E assim a gente medita, pensando na presença real de Jesus na Eucaristia, nos milagres eucarísticos, nos sinais eucarísticos, nas palavras de Jesus sobre a Eucaristia, como em João capítulo 6, versículo 48, em que ele diz: eu sou o pão da vida. E a gente medita sobre isso. Natanael estava debaixo de uma figueira. Jesus elogia Natanael, dizendo:
Olha, quando Felipe apresenta Natanael, Felipe vai apresentar Natanael a Jesus. Felipe ainda nem havia apresentado Natanael a Jesus, Jesus já elogia Natanael. A palavra diz, versículo 47, Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz, Natanael estava vindo ao encontro de Jesus, Natanael não tinha falado nada com Jesus. Jesus nunca tinha visto Natanael, mas Jesus diz, eis o verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe, de onde me conheces? Quando Jesus fala para Natanael, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade, superficialmente as pessoas que leem esse evangelho podem interpretar que Jesus estava apenas elogiando Natanael, como se fosse alguém querendo ser agradável, querendo fazer amizade com Natanael. Então já faz um elogio a Natanael. Eis o verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Queridos, não é exatamente isso. Jesus é Deus. Toda palavra que sai dos lábios de Jesus é palavra de salvação. Naquela época, na época de Jesus, existia a seita dos fariseus. Os fariseus, eles se arvoravam em justos. Eles se arvoravam como pessoas justas, santas, que viviam nos pormenores da lei. E os fariseus julgavam as pessoas que não eram fiéis à lei, menosprezavam, desprezavam as pessoas, até mesmo odiavam, incentivavam ódio daquelas pessoas que não eram fiéis à lei. Como acontecia no caso dos publicanos, como acontecia no caso dos samaritanos, que eram odiados pelos fariseus. Os fariseus instigavam o povo de Israel a odiar os publicanos, a odiar os samaritanos, porque eles não eram fiéis à lei. Só que Natanael, que era um israelita, queria ser fiel à lei. Olhando isso, olhando a vida dos fariseus, que julgavam os outros, que condenavam os outros, mas que ele, sabendo que os fariseus não eram puros, que os fariseus não eram santos, que na verdade os fariseus viviam numa falsidade, Natanael meditava na falsidade dos fariseus debaixo daquela figueira. E como que o reino de Deus precisa ser vivido com retidão de coração. E era isso, esse era o fruto da meditação de Natanael debaixo daquela figueira. Ele meditava sobre a sinceridade de coração. Sinceridade de coração. E é por isso que quando Jesus o vê, Jesus já o elogia dizendo, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Quando Jesus diz aquilo, Natanael pensava sobre a necessidade que ele tinha de ser um verdadeiro israelita, de evitar a falsidade a todo custo, como era o caso dos judeus, dos fariseus. Ele meditava sobre a necessidade de ser fiel a Deus, sincero diante de Deus. E Jesus fala ao coração de Natanael exatamente aquilo que Natanael estava meditando. Não é o fato de ele estar debaixo de uma figueira que Jesus narrar que o viu debaixo da figueira, não é esse fato que chama a atenção de Natanael. Continuando no evangelho, Jesus vê Natanael que ele vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E Natanael logo então confessa que ele é Deus, dizendo, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O fato de Jesus falar para Natanael que Filipe o havia chamado debaixo da figueira, esse não foi o fato predominante para que Natanael conhecesse que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era Deus feito homem. Qualquer um poderia até mesmo supor humanamente que Natanael estivesse debaixo da figueira, porque era comum os israelitas buscarem a oração debaixo da figueira, era um lugar de oração. É por isso que Jesus vai na figueira buscar frutos e não encontra. Assim Jesus quer mostrar que Ele espera de nós a vida de oração e os frutos dessa vida de oração. Estar debaixo de uma figueira não era novidade alguma. A novidade era que Jesus lia o coração de Natanael. Natanael, vendo que Jesus lia o seu coração, diz, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Querido, Natanael tinha desejo de ser sincero diante de Deus. E encontrou em Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, o exemplo a ser seguido de fidelidade, de sinceridade na vivência da lei e dos mandamentos.
Você tem sido fiel diante de Deus? Você tem sido sincero diante de Deus? A palavra sinceridade significa sincera. Acontece que antigamente, quando as pessoas iam em bailes, isso em tempos remotos, quando as pessoas iam em bailes, elas faziam máscaras de cera e colocavam sobre o rosto uma máscara de cera, segurando por um palitinho. A máscara de cera era anexada num palitinho, o palitinho ficava na mão e a pessoa colocava a máscara de cera tampando o seu rosto. Sinceridade quer dizer sem a cera. É você arrancar as máscaras, deixar ver quem você realmente é. Você tem sido sincero, sem máscaras diante de Deus? E muitos de nós interpretam um personagem na vida e, infelizmente, quando vamos rezar, interpretamos um personagem também. Assim como faziam os fariseus. Os fariseus não eram santos, eles apenas interpretavam o personagem de santidade. Mas eles não estavam preocupados em agradar a Deus. O que importa, o que realmente importa, e o que faz de nós um verdadeiro israelita, ou seja, um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, alguém unido a Deus de fato, o que faz de nós santos é a sinceridade em querer agradar a Deus. Paute a sua vida nesse norte. E aqui a gente resume o evangelho de hoje. Natanael pautava a sua vida na busca da vontade de Deus. Esse é o resumo da religião e da vida cristã. Buscar sinceramente a vontade de Deus e não a minha. Senhor, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus rezou assim no Getsemane. Assim Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas pessoas têm buscado a religião para que Deus abençoe a minha vida, para que Deus abençoe a minha família, para que Deus abençoe a minha saúde, para que Deus abençoe meus bens, para que Deus me dê prosperidade, para que Deus me dê paz, para que Deus me livre dos maus. Gente, então quer dizer que você está buscando a religião para que Deus sirva você. Então é para Deus te servir, não é para você servir a Deus. Então você está tomando o lugar de Deus. É como se você dissesse: Senhor, eu quero ser religioso, eu vou à missa, eu sou religioso, eu leio os evangelhos, eu rezo o texto, eu confesso uma vez por mês, eu faço a adoração eucarística. Agora o Senhor tem que fazer a minha vontade. Agora me dá um carro novo, Jesus. Agora cura essa doença, Jesus. Agora converte um filho, Jesus. Agora me dá um emprego novo, Jesus. Agora me livra das dívidas, Jesus. Agora restaura a saúde do meu corpo, Jesus. Agora me faz emagrecer, Jesus. Você está entendendo? A gente busca a religião, mas sem a sinceridade de querer fazer a vontade de Deus. Mas buscamos a religião, buscamos a igreja, para que Deus faça a nossa vontade. Interpretamos assim um personagem. Analisa a sua vida. Você realmente tem buscado a vontade de Deus? Então, Fábio, eu não posso mais pedir graças nenhuma para Jesus? Eu não posso rezar? Não. Jesus diz: pedi e recebereis. Jesus gosta de ouvir a nossa oração. Mas tem que ter sempre uma condição, um condicionante. Senhor, estou cheio de dívidas, cheio de dificuldades financeiras. Dai-me a graça, Senhor, de pagar as minhas dívidas, se for da tua vontade. Se isso, Senhor, me fizer vos amar mais. Porque tudo na minha vida, Senhor, precisa estar baseado no amor a vós. E que todas as graças que eu preciso são apenas graças que me levem a vos amar mais. Por isso, Jesus, se for para vos amar mais, dai-me a graça de pagar as dívidas, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, Jesus. Assim tem que ser a nossa oração. Assim tem que ser a nossa vida. Como Natanael meditava debaixo da figueira sobre a sinceridade do coração, te convido hoje. Após assistir esse vídeo e ouvir essa meditação, leve essa meditação ao longo do seu dia.
Que o seu dia de hoje, essa quinta-feira, seja passado embaixo da figueira. Se você tiver oportunidade, vai à Capela do Santíssimo, vai adorar Jesus na Eucaristia. Hoje é quinta-feira, é dia de adoração. Vai ver Jesus. E quando você estiver diante de Jesus, medita sobre isso. Estou aqui, sinceramente, para fazer a vontade de Deus e para servir e amar a Deus? Ou no fundo eu quero que Deus faça a minha vontade e assim eu quero que Deus me sirva? Será que eu estou tomando o lugar de Deus? Será que eu estou sendo idólatra? Será que eu estou fazendo uma egolatria? Adorando a minha própria vontade no lugar da vontade de Deus e querendo fazer a minha vontade no lugar da vontade de Deus? Será que eu tenho buscado sinceramente a honra e a glória do nome de Jesus? Será que eu tenho buscado sinceramente amar a Deus? Medita sobre isso. Essa é a senha da vida eterna. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.